Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Armando Filho. Tenho uma palavra de Deus para os vossos corações, o alimento diário, espiritual, que fala aos nossos corações, a palavra de Deus que nos anima, que nos levanta, que nos redargue, que nos corrige, que nos repreende, que nos fortalece. Não é verdade? A palavra de Deus nos alimenta, nos dá força para caminharmos cada vez mais. O texto que está em meu coração, 1 Reis, capítulo 19, o versículo 7 e o versículo 8, que diz: E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Elias não media esforços quando se tratava de obedecer ao Senhor. Obedecer àquele que tem todo o poder, obedecer àquele que pode todas as coisas, sem restrições e limitações nenhuma. Porque Deus não se limita ao tempo, ao estado, às mudanças climáticas. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Os atributos de Deus são insondáveis. Entretanto, falando aqui sobre o profeta Elias, no capítulo 17, a Bíblia diz: E veio a palavra do Senhor, Elias, dizendo: Levanta-te e vai até ao ribeiro de Querite. Lá ele habitou. Ele levantou-se e foi. Ou seja, ele não ouviu uma palavra humana. Elias ouve a palavra do Senhor, Deus de Israel. Elias estava no reino do norte de Israel. O reino do sul, ele vai até habitar depois que passa a alguns estágios. E dentre esses estágios da vida de Elias, esse primeiro, Elias tinha que levar a palavra do Senhor, uma palavra profética para o rei Acabe, de que não ia chover durante a terra por um período de 3 anos e meio. Tiago, o evangelista e apóstolo Tiago, ele fala sobre Elias no capítulo 5, versículo 17, e ele diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Pois bem, ele era humano, tinha suas limitações, porém tinha um chamado, uma responsabilidade nas costas de Elias para entregar. Uma palavra
muito forte, que ia mudar a vida do profeta e de todos de Israel. O segundo estágio da vida de Elias, pós a profecia, ele se depara com um deserto. E ele pega no sono e o anjo do Senhor o alimenta. Para muitos estudiosos, quando se trata do anjo do Senhor, se trata da figura do próprio Jesus Cristo, esta figura de linguagem. E ele levanta e caminha, porque seria muito longo a sua trajetória. Elias se encontra agora na cidade chamada Sidom, em Sarepta de Sidom. E ali naquela terra ele encontra uma viúva e ela o alimenta, seu filho adoece, chega a morrer. Elias ora ao Pai Celeste para que o anime, a alma daquele jovem volta e aquele jovem é ressuscitado. Ele entrega a sua mãe e sai. Começa a perseguição. Obadias, um trabalhador do templo de Acabe e Jezabel, esconde um grupo de 50 profetas em cavernas, leva alimento, leva pão, leva água, e eles pedem para caçar, como que caça um bicho, e manda matar todos os profetas. Começa a matança. Elias sai porque já tinha enfrentado também 450 profetas de Baal. Prova para o povo que Deus era com ele, que Deus estava no negócio. Mesmo assim, depois de todo esse processo, Elias cai em uma tristeza profunda e se esconde debaixo de um zimbro, uma árvore desértica. E o anjo, mais uma vez, o encontra e o anima, pede para que ele se alimente, e ele come e sai no deserto, entra numa caverna. E na caverna, Deus se revela de uma forma extraordinária. Mas Deus faz uma pergunta: que fazes aí, Elias? E ele começa a conversar com Deus, que todos tinham derrubado os altares, o povo já não adorava mais ao Senhor, e tinham matado todos os profetas e só ele ficou. E Deus pede para ele sair da caverna, porque ele tinha outra missão: ungir rei alguns homens de terras diferentes. Esta missão de Elias, este ministério de Elias, este ministério tremendo nos remete hoje para sermos mais fiel ao Senhor, não temer, não se entristecer, porque mesmo sabendo que nós somos humanos, falhos, ao ponto de ficarmos encavernados muitas das vezes, mas nós devemos prestar bem atenção no ouvir a palavra do Senhor. Nunca se esquecer de que Deus, ele nos ouve, Deus, ele fala conosco. Deus, quando ele
promete algo a alguém, ele se responsabiliza para cumprir, mas nós temos que cumprir também o nosso chamado, nós temos que cumprir nossa missão. Existe diversidades de ministério, porém Deus é o mesmo. Não sei para que Deus te chamou, por que Deus te chamou, mas há um propósito em tudo isso. Esta nossa vida é passageira, é efêmera, as coisas aqui na terra. É temporâneo, é um período de tempo muito curto. Se chegarmos a 100 anos, vamos ver que foi passageiro, né? Apesar de todas as experiências que nós adquirimos, conquistamos, com nossos talentos, dons, pelo próprio Senhor, isso é tudo emprestado pelo Senhor. Deus apenas quer se utilizar de nós como um canal de bênçãos, como um farol, né, nas praias, para iluminar aqueles que estão passando pelas praias, pelos mares da vida. Mesmo se estivermos só, num barco, no navio, Deus não vai nos desamparar. Há uma praia, um porto seguro, os braços do Senhor. Ele sempre está de braços abertos para nos abraçar. Então é isso, pessoal. Sai da caverna. Que fazes aí? Levanta-te. Deus tem algo para te entregar. E se Ele te entregou, e se alguém te deixou escanteado, não se preocupe, não se esqueça. O teu ministério, você não tem que levar isso ao ponto de ficar enclausurado e olha, se aquele ambiente não é propício para exercer o meu ministério, o que faço? Acabou, Deus tira a minha vida. Não, existem almas, existem pessoas ao seu redor, ou no seu trabalho, ou na rua, supermercado, padaria, dentro de um ônibus, dentro de um avião, não me interessa. Você tem que exercer o seu ministério, o seu chamado. Não precisa de estar sendo assistido por uma multidão, né? Não precisa de um púlpito com uma plateia de 5.000, 10.000 pessoas. Deus, às vezes, nos tira como tirou de cena Elias, como tirou de cena Moisés, como tirou de cena Elias e Eliseu, como tirou de cena Noé, para um preparo. E neste preparo, alguém vai te ouvir. Alguém precisa te ouvir, como o apóstolo Paulo, que foi para o deserto da Arábia. Ninguém ali, muitos não saberiam, não sabia de que Paulo era capaz, mas ele era o apóstolo do Senhor, o homem que foi escolhido para ser vaso de honra e levar a palavra do Senhor aos gentios. Por isso, se alimenta. Este alimento aí no deserto de Elias, aqui no texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo 17 ao 18, prefigura o alimento espiritual, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. É este alimento, ouça com atenção, medite na palavra do Senhor e pratica em tempo, fora de tempo. Sempre é uma oportunidade para falar do Senhor. Deus te abençoe, fica com esta palavra, se inscreva no meu canal aí no YouTube, deixe seu like que é muito importante, compartilha com teus amigos, ativa o sininho para não perder novos conteúdos e até a próxima. Que Deus te abençoe e fiquem com Deus.